Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Paulo Bremer. O Paulo é CFO da Bayer Group do Brasil. Paulo, prazerzaço recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Estava ansioso aí por esse nosso encontro. A gente tem já falado em algumas ocasiões sobre a tua carreira, sobre o teu momento, sobre o teu futuro, e fico muito honrado de poder recebê-lo aqui e poder dividir essa história com os nossos telespectadores. Então, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Luciano, eu estou muito feliz, muito contente, é uma honra estar aqui com vocês e todos os telespectadores que estão conosco aí, acompanhando essa entrevista. Obrigado também pelo Prime Leads aqui, pela oportunidade de estar com vocês, e eu espero poder aí contribuir da melhor forma possível, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. 21 anos de Bayer, né? Imagino que você tem história para contar, né? Não vai dar para ocupar o espaço inteiro do programa, porque imagino que tem muitas histórias e histórias boas, mas o que você pode sintetizar para os nossos telespectadores, essa jornada tão brilhante que você tem construído na Bayer nesses 21 anos, Paulo? Puxa, é difícil, que nem você comentou, Luciano, encontrar tudo ou encontrar todas as palavras que permitam a gente sintetizar tudo que eu vivi e passei. Talvez, sem dúvida, foram anos intensos, foram anos com desafios, com momentos bons, momentos alegres, momentos desesperadores. Mas eu acho que eu posso compartilhar que ao longo dessa jornada eu passei pelo menos por 3, 4 projetos de renovação de SAP, quase 22 M&As entre simples projetos de só uma integração de empresa, uma separação de um negócio, venda de um produto, até um processo de A a Z, de escolha de investidor para comprar um negócio, fazer uma discussão com o mercado, projetos de reestruturação, projetos de centros de serviço, vivências no exterior, né? Tive 2, vivi na Alemanha, vivi no México e agora retornando ao Brasil, nos últimos 6 meses, e trilhando uma carreira aí que começou literalmente de analista júnior, de auditoria. Eu era um auditor júnior até hoje em dia como CFO do grupo aqui no Brasil. E você, nessa trajetória, nessa jornada, a gente fala de 21 anos, né? Na verdade são 21 anos dentro de diversas empresas no mesmo negócio, né? Como é que você desenvolveu, Paulo, essa tua característica de adaptabilidade, você sempre à frente de grandes projetos na Bayer? Como é que você foi se desenvolvendo com essa característica de poder estar sempre à frente de grandes projetos? Eu acho que são dois elementos que eu acho que eu sempre levei comigo e são princípios fundamentais de como eu trabalho, como eu atuo, não só como profissional, mas como pessoa. O primeiro de todos é a simplicidade e a empatia. Eu comecei muito jovem, me tornei líder muito jovem. Aos 23 para 24 anos eu assumi minha primeira equipe e tinha pessoas que tinham muito mais idade e experiência do que eu tinha. Então eu sempre me senti na obrigação de aprender a escutar e entender e aprender com as pessoas que tinham mais experiência que eu. E eu acho que esse foi um elemento que foi muito importante ao longo dessa trajetória, sempre estar atento a tudo que está acontecendo, às necessidades reais de um projeto, de um negócio, das pessoas, da equipe, e conseguir sintetizar isso da maneira que fizesse sentido não só para o que eu precisava entregar, mas para o que as pessoas ou o projeto necessitavam, por exemplo. E o segundo ponto, sem dúvida, o senso de responsabilidade. Eu acho que dentro de grandes corporações,
A gente acaba, no modelo tradicional em que as empresas operam, a gente acaba sendo induzido a fazer o seu papel que está de acordo com o seu job description, por exemplo, né? E isso nunca foi uma característica do Paulo. Eu sempre me preocupei em fazer o meu e entender o que o meu impactava aos lados e as áreas aleatórias. Então você compreendeu todo e ter esse senso de responsabilidade, de propriedade, eu acho que me ajudou muito a que eu sempre fosse eleito. Agora, quando a gente olha para um executivo do seu tamanho, né, a gente não imagina o que você precisou superar para chegar onde você chegou, né? E nem tudo é um mar de rosa, né, Paulo? Nessa jornada você tem rosa e tem os espinhos também. Sim. Quando você olha para trás nesses 21 anos, o que você pode compartilhar os maiores desafios que você precisou superar? Eu acho que uma das grandes coisas, às vezes, as pessoas associam o desenvolvimento de carreira e o sucesso muito com sorte, né? E eu acho que se tem uma coisa que não existe é sorte, né? Sêneca tem uma frase que fala, eu gosto muito que ela acompanha a frase quem me passa essa frase, eu escutei muito, ela é uma psicóloga espanhola que eu sigo. Ela fala que a sorte é a confluência da oportunidade com a preparação. Então, eu acho que eu sempre me procurei estar preparado para passar os desafios. Passamos crises, dentro da Bayer passei crises econômicas difíceis, crises de negócio, onde a gente realmente teve que dar a volta, fazer um turnaround no negócio, deixar muita gente ir embora, muita gente boa, passar dificuldades, por exemplo, com auditores, com investigações, já vivi isso, não foi fácil. O mesmo desafio de de trocar o trabalho e ir para um projeto onde você é convidado de último minuto a mudar de país e a mudar de função, você é obrigado a deixar a família, deixar amigos, deixar a sua vida normal, para ir morar num país, numa cultura nova, numa realidade nova e se adaptar em dias para você conseguir entregar o seu trabalho. Essa energia é um desafio grande que você precisa superar. Então, eu passei alguns, não foram fáceis, não foi pura sorte ou chegar aqui custou muito. A preparação, então, sim. E o momento atual, Paulo, você como CFO do grupo, né? Como é que é a rotina de um CFO de um grupo como a Bayer, um gigante mundial? Quais são os desafios do momento que o amigo está lidando? Bem interessante essa pergunta. Eu estou de volta ao Brasil há 6, 7 meses, eu ainda estou me adaptando. Diria que estou muito melhor do que eu estava em janeiro. Em janeiro eu literalmente cheguei tendo que me readaptar à realidade brasileira, inclusive, não só... Você estava onde? Eu estava no México, eu estive no México por 4 anos, como CFO do Grupo México lá. México é uma operação para a empresa atual, na Bayer, é uma das 10 maiores operações, só que o Brasil é a 2ª maior operação para o Grupo Bayer a nível internacional. Então tem uma exposição muito maior. Mas os elementos que vieram junto com essa readaptação foram conhecer um Brasil que eu deixei no meio da pandemia e voltei, e é outro Brasil, é outra realidade, uma nova dinâmica de realidade no escritório, com home office. Aqui a gente fala o presencial ou home office, com novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, a parte da digitalização. Então, tudo isso foi uma readaptação e uma operação grande, né? O Brasil ganhou muita relevância. Então, intensa, e o mercado brasileiro sempre nos coloca também em desafios, né? Eu acho que a gente tem uma questão importante aí com a nossa economia, com os juros agora que estão subindo, isso coloca o dia a dia difícil, crédito, principalmente no setor agrícola, onde a gente atua muito forte, a moeda brasileira, o real, aí frente às moedas estrangeiras oscilando muito, isso também coloca desafios para quem trabalha numa empresa multinacional. Então toda essa adaptação, mais chegar e achar casa para morar e tudo, colocou o desafio bem divertido nesses últimos tempos. E você sonhava em chegar onde você chegou quando você começou a tua carreira? Você tinha inicial essa meta, Paulo? Olha, essa é uma pergunta muito boa, Luciano. Eu quando retornei à Bayer,
formado em contabilidade, estava fazendo minha pós-graduação e sonhava em ser contador do grupo. Falei, quem sabe um dia eu chego a ser contador. Isso aconteceu antes dos meus 30 anos. Né? Antes dos 30, eu fui promovido a controller do grupo como diretor. E nesse momento eu pensei, por que não então sonhar um pouquinho mais alto? E por que talvez eu não possa pensar em ser CFO? Então comecei uma jornada de preparação para um dia potencialmente sentar na cadeira de CFO do Brasil, que acabou vindo também mais rápido do que eu imaginava. Aqui na meia-idade, eu retornei ao Brasil à posição, então sim, alcancei um sonho, era parte do meu planejamento, era parte da minha trilha de carreira, e chegou, e agora eu estou aqui vivendo esse momento e tentando processar ele. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Claro Na que volta sim. nós retomamos o assunto aqui com o Paulo Bremer. O Paulo é CFO da Bayer Group Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Paulo Bremer. Paulo é CFO da Bayer Group Brasil. Paulo, você teve, e nós falamos um pouquinho, ou demos um flash no primeiro bloco das suas passagens internacionais, né? Você foi expatriado 2 vezes. Como é que foram os convites para você ir para fora do Brasil? Isso foi preparado, e a gente sabe, né, o cuidado que a Bayer tem com os seus executivos, né? E como é que você recebeu essas oportunidades? Como é que foram as experiências, tanto na Alemanha quanto no México? Eu diria que foram diferentes os momentos, né? Eu acho que quando eu me recordo da experiência para a Alemanha, foi um convite que chegou em novembro para começar um trabalho em 1º de janeiro, um projeto de expansão do nosso centro de serviço global. Eu ia ser parte de um grupo multidisciplinar e internacional, onde pessoas do mundo inteiro iam fazer parte desse projeto e a gente ia desenvolver isso em Leverkusen, só que eu tinha semanas antes do Natal para conseguir 1º de janeiro tá na Alemanha já na abertura do projeto, no kick-off do projeto. Você ficou sabendo quando? Em novembro. Não teve nenhum preparo antes? Não. Chegou o convite, não. Quer dizer, a convocação, não é nem o convite, né? Era um teste. Na verdade, era a empresa te colocando em xeque qual a sua capacidade de se adaptar, de enfrentar o não esperado, o não planejado, e o quão disponível, isso é normal, qualquer empresa faz, quão disponível você está pela companhia. E eu tinha muita vontade, porque eu sabia que era um teste. Eu sabia que eu estava sendo colocado à prova. Então eu aceitei. Eu tinha 9, 10 meses de casado, fui sozinho, inclusive, porque na época a minha esposa trabalhava, então ela não pôde acompanhar. Então, mas eu embarquei. Eu sabia que era importante para a carreira. E foram 10 meses lá no projeto, trabalhei no projeto, trabalhei na nossa central, fazendo controladoria para a Latinoamérica também, depois do projeto. E o último, México. Como é que foi o México? Foi mais fácil de adaptar do que com a Alemanha? Mais desafios? Porque foram 4 anos, né? Não, aí foi um processo um pouco diferente. Aí já depois de quase 12 anos de volta no Brasil, depois da Alemanha, era momento de ter uma assignação internacional de um período longo, porque a empresa, a cultura da companhia pede que você seja testado num cargo em um país menor antes de você começar no maior. Então, eu nunca tinha imaginado o México. O México nunca tinha sido uma opção. A ideia era ir para os headquarters nos Estados Unidos ou na Alemanha, e quando surgiu a oportunidade, por que você já não se torna CFO num país pequeno? Falei, que interessante. E o México foi uma opção muito assim, à medida para o que eu precisava. O único detalhe é que ela aconteceu no meio da pandemia, ou seja, eu não tive opção de conhecer o país, nem a casa onde a gente ia morar, nem nada. Simplesmente embarcamos num avião em 2020 e fomos. E foi muito bom, foi uma grande experiência. Eu acho que foi uma transição e um amadurecimento, tanto para fins profissionais quanto pessoais, enorme. Foi transformacional a experiência de 4 anos lá, pelo fato de eu ali começar a exercer um cargo de C-level,
por todas as entregas que eu consegui fazer lá dentro da companhia e também o que eu consegui construir fora, com rede de relacionamento, com a construção de uma comunidade de CFOs que até então não existiam no México, então, e que se tornaram inclusive minha vida social no final da minha asignação, então foi uma experiência incrível o México. E culturalmente mais fácil que adaptar da Alemanha. Apesar de eu ter dupla nacionalidade alemão-brasileira, é mais fácil a cultura latino-americana com o México. Agora, você não se deixa influenciar pela tua posição e pela tua patente, né, Paulo? Você é um cara simples, um cara acessível. Da onde vem isso? Do papai, da mamãe, de educação? Porque normalmente o ser humano, de uma maneira geral, né, tem essa questão do orgulho, né, de achar que está numa situação diferente é mais do que os outros. E você é um cara que lida muito tranquilamente com isso, né? De onde vem essa característica, Paulo? A gente conversou um pouquinho um pouco do Paulo em relação a como ele é como profissional e pessoa. Eu atualmente estou num processo muito curioso, muito interessante, está sendo muito rico de me terapeutizar. Eu estou conhecendo o Paulo como pessoa e voltei nas minhas origens emocionais, psicológicas para entender isso aí. Isso vem do meu avô e do meu pai. São dois profissionais, são duas pessoas com características muito humanas. O meu avô, o seu Antônio Serem, que está lá em cima olhando por nós, ele era uma pessoa muito boa, era uma pessoa de coração muito puro, que transmitiu isso para o meu pai e eu acho que eu adotei isso deles. Eu acredito que a humildade e o respeito ao próximo é a base de tudo e que às vezes falta um pouco nesse mundo hoje em dia, quando a gente pensa e olha para fora, o ego e o interesse humano levando a conflitos bélicos, seja no leste europeu, seja no meio do Oriente Médio, e a gente vê umas coisas que fazem falta, né? Então eu ainda acredito muito nisso e a origem é familiar pelo lado dos meus pais, e meu pai e meu avô. Uma outra característica que eu vejo que diferencia o Paulo de muitos C-levels que eu conheço é essa tua, não digo preocupação, né, mas essa tua atenção em relação ao network, né, a você conhecer pessoas, a você ser acessível para pessoas, a você estar em ambientes conhecendo pessoas, e a gente sabe que isso não é um desafio fácil pela responsabilidade que vocês têm em função do cargo e das empresas que vocês representam. Como é que você consegue se organizar, apesar de uma concorrente agenda que você tem, sem negligenciar o relacionamento network, Paulo? A relação entre pessoas, para mim, é algo que me preenche. Eu gosto de conhecer culturas, conhecer formas de pensar diferente e gosto de me relacionar. Então, assim, eu reservo dentro da minha agenda e eu reservo como prioridade nas horas em que eu não estou trabalhando o espaço para conhecer pessoas novas, para estar num grupo de trabalho. Eu retornando para o Brasil, eu me associei, né, no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. A gente possui uma comunidade entre os diretores de finanças de empresas alemãs, também eu estou nesse grupo, então eu busco estar conectado. Não deixei meu grupo de networking no México, porque é importante, são pessoas que têm conexão na América Latina, então a gente acaba mantendo relacionamento de todos os lados, em vários países, e inclusive uma das coisas que nos últimos anos eu tenho feito e tem me dado muito prazer, eu gosto muito, é poder compartilhar as experiências em alguns fóruns. A gente tem bastante fóruns na América Latina, internacionais, onde o CFO é convidado para falar um pouco tanto de liderança, quanto estratégia, visão econômica. Eu, de fato, vou receber um convite e devo fazer uma palestra ainda até o final do ano em Miami, em Orlando, inclusive. Então, para mim é fundamental estar próximo, poder compartilhar e poder conhecer pessoas e culturas. Eu gosto muito e é prioridade na minha agenda. Do mesmo jeito que eu me desenvolvo tecnicamente, eu me desenvolvo também nessa área. Você tem hoje, em média, quantas pessoas debaixo de você, Paulo?
Atualmente, somando aí as áreas que não reportam diretamente a mim, mas trabalham conosco ali aqui na operação do Brasil, tem por volta de 300 pessoas entre centros de serviço e as funções corporativas de finanças e facilities. Eu cuido também da parte para sites administrativos da Bayer no Brasil, eu cuido também da parte de segurança, prédios, serviços em geral de manutenção, também está comigo. E o quanto que essa tua característica de gostar de pessoas ajuda você nessa liderança toda? Olha, facilita. Eu não posso negar, facilita. E eu acho que eu dou só um exemplo, só para deixar claro, a minha volta para o Brasil, ela foi muito mais fácil pela recepção que eu tive da equipe. Acho que a equipe ficou tão feliz de primeiro ser um brasileiro, né? Porque a gente rompeu um paradigma de mais de 21 anos sem um brasileiro nessa função, não existiam, eram normalmente alemães. Na história que eu tenho aí nos últimos 50 anos, eu acho que devem ter sido um ou dois, eu provavelmente sou o terceiro agora brasileiro nessa função. Na América Latina, eu fui o único latino no México não havia tido antes um latino. Então eu acho que talvez o fato das pessoas conhecerem o Paulo, conhecerem o estilo dele, ser um brasileiro, o meu retorno, a recepção que eu tive foi impressionante. A equipe me recebeu com um calor e com um desejo de venha e nos ajude, que foi diferencial. Então, assim, foi fácil voltar a trabalhar quando eu penso na equipe. E está sendo fácil. Eu já cheguei e tive que fazer algumas reorganizações, algumas reestruturações, mas tudo se torna mais leve quando você tem o compromisso da equipe, porque a equipe te segue. Isso fica mais fácil, sem dúvida. Falando do Polo CPF agora, esse outro lado, o que o telespectador pode conhecer de hobby, de lazer, das suas preferências, de uma maneira mais geral no campo pessoal, Paulo? Maravilha. Eu comentei, o Paulo, antes de mais nada, é o pai. Eu sou pai da Alice e do Leonardo, são os meus dois filhos que são uma prioridade para mim. Gosto demais de estar com eles e busco sempre que eu possa investir tempo com eles. Sou músico amador, eu tenho violões, toco baixo e sempre que posso me reúno com alguns amigos que a gente tem uma banda já desde a época da escola, então sempre que a gente pode a gente toca. E gosto muito de fazer esporte também. Eu acho que vem um pouco com a questão de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Eu acho que manter o corpo e a mente sã faz parte de quem nós somos e necessária para a gente se manter de pé e acordar todo dia com força. Então, adoro correr, tenho desfrutado muito a ciclovia em São Paulo, tem umas ciclovias excelentes, eu ando de bicicleta também, então saio às vezes sábado de manhã bem cedinho para pedalar, correr no parque, então eu gosto também de me manter fisicamente ativo, isso é super importante. Provavelmente nós temos jovens nos assistindo aqui que sonham em chegar onde você chegou. Se você puder, com base na tua experiência, na tua história, não digo dar conselho, né? Mas o que você diria para esse jovem que sonha chegar onde você chegou, Paulo? Essa é uma pergunta que eu às vezes recebo até com frequência, eu diria, quando eu estou fazendo um pouco de mentoria ou um pouco de orientação de carreira com pessoas. Eu começo dizendo, be humble. Seja humilde. Eu acho que a humildade ela é o princípio de tudo, para você ganhar a confiança das pessoas, para você sempre lembrar que tudo começou e todos que crescem começam de baixo. Eu acredito isso. Eu comecei entregando envelopes, comecei contando passe de ônibus. Entrei na Bayer, minha primeira vez que eu entrei na Bayer, antes mesmo de eu retornar em 2004, eu era terceiro, meu crachá dizia funcionário por empreitadas, eu era um empreiteiro, trabalhava por empreitadas e eu nunca deixei de ter isso. Eu acho que a segunda coisa é jamais se contente em entregar o básico. Eu acho que o profissional que se destaca, ele vai além do que ele precisa fazer, ele tem que entregar mais do que a expectativa. Eu sempre tive como filosofia encostar a minha cabeça no travesseiro e falar o que eu podia fazer de melhor hoje eu fiz. Se não deu, então talvez eu não seja a melhor pessoa, mas o que eu podia eu fiz de melhor.
E eu acho que traçar um plano, montar um plano de carreira e correr atrás dele. Resiliência e perseverança no seu sonho, que você chega lá. Muito bem, Paulo. Prazerzaço recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Parabéns pela tua história, pelo teu momento. Tenho certeza que grandes coisas virão aí no teu futuro. Obrigado mais uma vez pela tua participação no programa. Muito obrigado, Luciano, pela oportunidade. A todos os telespectadores, foi um prazer estar aqui e sempre que precisarem podem contar comigo. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.